câmera de segurança captura uma conversa que dura menos de 2 minutos. Uma mulher está perto da entrada. Um homem se aproxima. Eles conversam. Ela balança a cabeça. Ela vai embora. Ele fica lá, parado, vendo ela se afastar. Essa filmagem ficou em uma sala de evidências da polícia por 3 semanas antes que alguém olhasse para ela, antes que alguém ligasse ao que aconteceu depois. O nome dela era Emily Richardson, 29 anos, designer gráfica. Morava sozinha em um complexo de apartamentos de luxo em Scottsdale. 4 dias depois daquela conversa do lado de fora do bar, outra câmera de segurança no estacionamento subterrâneo do prédio dela captura algo mais. Uma mulher caminhando em direção ao elevador e alguém atrás dela, seguindo a uma distância. Foi a última vez que Emily Richardson foi vista viva. 1 semana depois, o corpo dela foi encontrado em um armazém industrial abandonado perto do aeroporto Sky Harbor, sem testemunhas, sem DNA, sem suspeito óbvio, apenas 2 peças de filmagem de CFTV que não faziam sentido, até que os investigadores fossem para trás, refazendo cada momento dos últimos dias de Emily, e descobrissem que às vezes, a coisa mais perigosa que você pode fazer é dizer não para a pessoa errada. A maioria das pessoas acha que crimes como esse começam com perseguição, obsessão, semanas ou meses de escalada. Esse é o padrão que esperamos. Alguém que conhece a vítima, a segue, planeja meticulosamente. A polícia começou por aí. Eles olharam para o ex-namorado dela de 6 meses atrás. Término limpo. Ele tinha se mudado para a Califórnia. Entrevistaram colegas de trabalho, vizinhos, amigos, todo mundo na vida dela. Verificaram os apps de namoro dela, as mensagens nas redes sociais, os registros do telefone. Sem ameaças, sem interações preocupantes, sem bandeiras vermelhas em lugar nenhum. Não encontraram nada que conectasse ninguém a ela. A filmagem do estacionamento mostrava uma figura, mas o ângulo estava errado. A iluminação era ruim. A resolução não era clara o suficiente para reconhecimento facial. Eles tinham uma vítima e tinham filmagem de alguém a seguindo, mas não tinham identidade, não tinham motivo, não tinham conexão. Beco sem saída. Errado. A conexão existia, só não estava onde eles estavam procurando. Estava em 90 segundos do lado de fora de um bar que Emily provavelmente esqueceu 10 minutos depois. Quem era Emily Richardson? Ela cresceu em Tucson. Se mudou para Phoenix depois da faculdade. Trabalhava para uma agência de design no centro. Amava o emprego. Tinha um grupo unido de amigos da pós-graduação. Falava com a mãe todo domingo de manhã sem falta. Seus colegas a descreviam como criativa, confiável, a pessoa que levava biscoitos caseiros para as reuniões e sempre se voluntariava para ajudar em projetos. Ela morava no 12º andar de um prédio com 180 unidades. Ia para yoga 3 vezes por semana. Corria de manhã. Mantinha uma rotina que a fazia se sentir segura. Bom prédio. Guardas de segurança. Câmeras em todo lugar. Estacionamento subterrâneo com acesso por cartão-chave. Ela fazia tudo o que se deve fazer para ficar segura. Em 14 de março, uma noite de quinta-feira, Emily encontrou 2 amigas no The Deuce, na South Central Avenue, depois do trabalho. Elas chegaram por volta das 7, bebidas, aperitivos, colocando a conversa em dia sobre a vida e o trabalho. Quinta-feira normal. Por volta das 8h30, Emily disse que ia para casa. Reunião cedo no dia seguinte. As amigas ficaram para mais um drink. Emily saiu sozinha. A câmera de segurança externa do bar estava apontando para a entrada. Ela capturou tudo. Um homem se aproxima dela. Ele está sorrindo. Ele diz algo. Ela responde educadamente, mas a linguagem corporal dela está fechada, braços cruzados, dando um pequeno passo para trás. Ele gesticula em direção à entrada do bar, como se estivesse convidando para um drink. Ela balança a cabeça, diz algo breve. Ele diz algo mais, ainda sorrindo, ainda amigável. Ela balança a cabeça de novo,
mais firme dessa vez. Ela vira e vai embora em direção ao estacionamento onde tinha deixado o carro. A câmera mostra ele parado lá, sem se mexer, só vendo ela se afastar. E aqui está o que você pode ver se souber o que procurar. A postura dele muda. O sorriso desaparece. Ele fica lá por quase 30 segundos, completamente imóvel, olhando na direção que ela foi. Depois ele vai na direção oposta, mãos nos bolsos. É onde a filmagem acaba. Foi tudo o que os investigadores tiveram por 3 semanas. Uma interação aleatória, uma rejeição educada, nada criminoso, nada ameaçador. Apenas um momento que acontece com mulheres todos os dias. Emily dirigiu para casa naquela noite. Ela mandou mensagem para a amiga de quarto da faculdade que morava em Seattle. Disse que tinha se divertido. Não mencionou nada sobre a interação porque não valia a pena mencionar. Ela chegou ao prédio dela por volta das 9, passou o cartão-chave, foi para a unidade dela. Na manhã seguinte, ela foi para o trabalho, teve a reunião cedo. Tudo normal. Na noite de sexta, ela ficou em casa, assistiu filmes, pediu delivery. Sábado, ela foi para yoga, almoçou com uma amiga, foi fazer compras no supermercado. Domingo de manhã, ela deveria encontrar a mãe para um brunch às 11. Ela não apareceu, não atendeu o telefone. A mãe dela ligou para o gerente do prédio, que fez uma verificação de bem-estar. O carro de Emily estava no estacionamento. O apartamento dela estava trancado, sem sinais de perturbação. A bolsa e o telefone dela estavam lá dentro, mas Emily tinha sumido. A polícia começou uma investigação de pessoa desaparecida. Eles vasculharam o prédio. Ninguém a tinha visto sair no domingo de manhã. Na noite de sábado, um vizinho disse que ouviu o elevador por volta das 11, mas isso não era incomum. A filmagem de segurança do prédio mostrava Emily entrando no elevador do estacionamento no sábado à noite às 20h47, voltando das compras no supermercado, carregando sacolas. Foi a última filmagem dela entrando no prédio. Mas espere, tinha mais filmagem. Domingo de manhã, 6h23 da manhã. A câmera do estacionamento mostra algo. Uma figura perto do banco de elevadores. O ângulo é ruim, a iluminação é pior, é de manhã cedo, e o estacionamento está escuro, mas tem movimento. Alguém perto do lugar de estacionamento de Emily. A filmagem é granulada, pouco clara. Você pode ver uma pessoa, mas não pode ver um rosto. Não pode ver características identificadoras. Apenas alguém lá que não deveria estar. Podia ser nada. Podia ser tudo. O elevador sobe, mas o cartão-chave de Emily não foi usado para acessar o andar dela. O elevador foi para o térreo. As câmeras externas não mostram nada, porque o térreo tem uma saída lateral, com uma câmera quebrada que a manutenção não tinha consertado por 2 semanas. Ela sumiu. Por 3 semanas, os investigadores não tinham nada. Sem corpo, sem suspeitos, sem testemunhas. Apenas aquela filmagem granulada do estacionamento que mostrava alguém, mas não quem. Eles divulgaram imagens estáticas para a mídia pedindo ajuda do público para identificar a pessoa, sem pistas. Verificaram cada morador do prédio. Todos tinham álibis ou não combinavam com a compleição. Eles estavam presos. Então, em 25 de março, um trabalhador de armazém, em uma instalação industrial abandonada perto do aeroporto, ligou para a polícia. Ele tinha visto algo, ou o corpo de Emily foi encontrado lá dentro, em uma sala dos fundos que tinha sido usada para armazenamento anos atrás. Ela estava lá há dias. Causa da morte foi estrangulamento, sem agressão sexual, sem roubo. As joias dela ainda estavam nela. Isso não era sobre roubo. Isso não era sobre isso. Isso era sobre algo mais. As equipes forenses processaram a cena, sem impressões digitais, sem DNA, que não pertencesse aos trabalhadores do armazém, que entravam e saíam ao longo dos anos. Quem quer que tenha feito isso foi cuidadoso, ou sortudo. Mas eles encontraram algo mais. Marcas de pneus do lado de fora do armazém, pegada parcial perto de onde o corpo dela foi encontrado, e o telefone dela. O telefone dela estava desligado.
mas estava lá, deixado deliberadamente, como se ele quisesse que eles a encontrassem eventualmente. Eles puxaram os registros do telefone dela. A última mensagem dela foi na noite de sexta para a mãe dizendo boa noite. Nada no sábado, nada no domingo. O telefone dela ficou offline no sábado às 23h47. Eles mapearam os movimentos dela. Trabalho, casa, estúdio de yoga, supermercado. Nada em comum. Sem chamadas estranhas, sem contatos suspeitos. Então eles começaram a revisar cada câmera de segurança em um raio de 3 quarteirões do prédio dela na semana antes de ela desaparecer. Postos de gasolina, câmeras de trânsito, entradas de prédios, quadro por quadro. Levou 80 horas de revisão de filmagem e então eles encontraram o bar, The Deuce, noite de quinta, Emily saindo, um homem se aproximando, a conversa, a rejeição, ele parado lá vendo ela ir embora. Agora eles tinham algo, um possível suspeito. Mas quem era ele? A qualidade da filmagem do bar era melhor que a do estacionamento, mas ainda não perfeita. Eles aprimoraram, enviaram para bancos de dados de reconhecimento facial. Nada. Sem correspondências, sem identificação. Ele não estava no sistema. Eles divulgaram a filmagem para a mídia. As notícias locais exibiram com a manchete: mulher rejeita homem dias antes de desaparecer. Você o conhece? 3 dias depois, eles receberam uma ligação. Uma mulher em Tempe disse que o reconhecia. O irmão dela. Ela não o via há 2 meses, mas era definitivamente ele. O nome dele era Marcus Reis, 33 anos, sem antecedentes criminais. Trabalhava em suporte de TI para uma empresa de telecomunicações. Morava sozinho em um pequeno apartamento em Mesa. Quando a polícia foi ao apartamento dele, ele não estava lá. Eles conseguiram um mandado, ou vasculharam o lugar. O que encontraram explicava tudo e nada ao mesmo tempo. Marcus Reis tinha sido diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade 6 anos antes. 2 personalidades distintas. O diagnóstico estava nos registros médicos que eles obtiveram pelo mandado. Ele estava em terapia, tomando medicação, estável por anos de acordo com o psiquiatra dele. Mas ele parou de ir à terapia 8 meses atrás. Parou de tomar a medicação 6 meses atrás. O apartamento dele tinha 2 áreas distintas. Um lado era arrumado, organizado, normal. Uma escrivaninha com materiais de trabalho, uma estante, fotos emolduradas da família. O outro lado era caos. Papéis espalhados por todo lugar, escritos nas paredes, cadernos cheios de rabiscos raivosos. Um caderno tinha o nome de Emily escrito repetidamente. 47 páginas. Ele a tinha visto no bar. Ele se aproximou dela como uma pessoa, doce, educada, aceitando a rejeição. Mas a outra parte dele, a parte que não conseguia aceitar não. Essa parte assumiu o controle depois. Os escritos mostravam a divisão. Ela foi legal. Eu respeito a escolha dela. Escrito em letra caprichada em uma página. Ela acha que é boa demais. Ela precisa aprender. Escrito em letras irregulares na página seguinte. Pessoa diferente, mesmo corpo. A polícia encontrou o carro dele 3 dias depois em um estacionamento em Tucson, a 100 milhas ao sul. Marcus Reis foi encontrado em um quarto de motel perto dali. Quando o prenderam, ele parecia confuso. Perguntou por que eles estavam lá. Disse que não sabia nada sobre Emily Richardson. Eles o levaram para interrogatório. 6 horas de questionamento. Ele manteve que não a conhecia. Mostraram a filmagem do bar. O rosto dele mudou. Reconhecimento. Mas ele disse que não se lembrava de ter conversado com ela. Mostraram a filmagem do estacionamento. Ele ficou quieto. O advogado dele chegou. O questionamento parou. Foi ordenada uma avaliação psiquiátrica. A avaliação confirmou transtorno dissociativo de identidade, grave, não tratado. 2 personalidades distintas que se tornaram mais separadas quando ele parou o tratamento. Uma personalidade se aproximou de Emily no bar. Foi rejeitada.
e seguiu em frente. A outra personalidade se ofendeu.